Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de julho de 2015. É um sábado. E o nosso verbete de hoje é de número 3.438. Ele tem 6 páginas, 48 elogios e 10 máximos. O tema de hoje, a ser debatido, é o ansiolítico-grama, da especialidade homeostaticologia. E esse verbete foi redigido pela nossa já veterana professora Nina Rosa Manfroy, que é doutora em História Cultural, brasileira, natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 97, docente em Conscienciologia desde 2003, coautora dos livros O Ciclo da Vida Caingan, uma antologia de 2004, Jogo de Memória Caingan, Uma Maneira Lúcida de Preservar, também de 2005, e Ouvir Memórias, Contar Histórias, Mitos e Lendas Caingan, de 2006. Ela é tenepsista desde setembro de 97 e é voluntária da Enciclosapiens, revisora, trabalha com a gente na equipe, né? Aí entre os outros voluntariados. Bom, agora aqui na definologia, o ansiolítico-grama é a ferramenta de registro, análise, definição, comparação e mensuração autocrítica da qualidade de manifestação da imperturbabilidade da consciência homem ou mulher. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal homeostático, o holopensene pessoal da reciclagem multifacetada. Na fatologia, a metria complexa da consciência inteira, a mensuração dos atos e comportamentos pessoais como meio para a evolução consciencial, o aproveitamento evolutivo máximo da vida humana, o animal de estimação, primo pré-humano, reeducando a consciência ansiosa. As revisões verbetográficas favorecendo o exercício da imperturbabilidade, a avaliação métrica da constância vital. Agora aqui na parapatologia, as repercussões intra e extrafísicas dos atos pessoais, a clareza da percepção energética a partir da acalmia somática e psicossomática, a autopredisposição em valorizar as parapercepções qual ferramenta aplicada à melhor decisão e a interassistencialidade, a referência energética de megaforização ao modo de parâmetro holossomático equilibrado e harmonioso a ser conquistado. Modelo evolutivo do ser serenão. Agora aqui na argumentologia, nós destacamos algumas listagens. Tem uma primeira que é a caracterologia, ela coloca 6 condições ou reações da consciência lúcida, refletindo no convívio interconsciencial e nas realidades das dimensões extrafísicas, a serem avaliadas, identificadas e implementadas na análise e reanálise do ansiolítico-grama pessoal. Também a gente tem aqui uma taxologia com 10 possíveis categorias e 35 variáveis auferidoras diretamente relacionadas com a composição do ansiolítico-grama. Então, a gente tem os itens: aferição da autorreflexão, aferição da emocionalidade, aferição da influência cronológica contextual, aferição da influência mesológica no comportamento ansiolítico,
aferição da interatividade, aferição da prática bioenergética, aferição da priorização, aferição da utilização de medicamentos, aferição da volição, aferição somática. Tem também aqui no item pesquisologia 5 temas relacionados ao universo semasiológico do oscilolíticograma. E aqui na remissiologia nós destacamos ansioliticometria, autocentramento consciencial, imperturbabilidade, padrão homeostático de referência, propósito anti-ansiolítico. E na frase enfática, autocrítica e sadia. Desculpem, autoavaliação crítica e sadia da manifestação imperturbável contribui de modo singular para conquistar gradativamente a autotaquirritmia, otimizando a estratégia evolutiva consciencial. Na questionologia, você já pesquisou a qualidade da manifestação consciencial imperturbável no micro-universo pessoal e nos ambientes circundantes? A qual conclusão chegou? E aqui na bibliografia específica, nós temos 2 fontes e na webgrafia específica, uma fonte. Agora a gente tem aqui a mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Metria, análise, reanálise, avaliação, ferramenta, mensuração, estratégia, voliciofilia, autocrítica, disposição, constância, lucidocracia, interatividade, consciencioteca, autotaquirritmia, autoconhecimento, temperamentologia, homeostaticologia, intencionologia, pacienciologia. Agora, só lembrando, né, professora Nina, vocês estão no meio, nós, na verdade, de um simpósio internacional de conscienciometrologia, é o 2º simpósio, ele inicia hoje, não é isso? 4 e 5 de julho, e a gente tem aí uma série de atividades e convidamos a todos, né, aqui presentes em Foz do Iguaçu que participem, são muitas atividades, né? Vocês querem falar, querem complementar alguma coisa, chamando a atenção para esse evento? Esse evento, na verdade, ele começou nessa semana, né, já com a divulgação de 3 temas de verbetes voltados para a área da conscienciometrologia, autoconscienciometrologia, e o evento, o simpósio mesmo inicia amanhã. E hoje. E ontem nós tivemos uma atividade também, que foi uma atividade pré-evento, que foi uma oficina. É importante lembrarmos que quem não puder estar em Foz do Iguaçu para participar, pode participar também através do online. E mesmo que a pessoa não tenha disponibilidade no horário que o simpósio vai acontecer, depois ela pode baixar o download e se inteirar das pesquisas, né, dentro da conscienciometria. Faça o contato, se a pessoa quiser participar, dá tempo ainda, né? As atividades de hoje, pelo que eu vi aqui, começam às 15h20, às 15 né? Isso. É só entrar no nosso site www.conscius.org.br. Lá ele vai conseguir acessar a loja virtual e fazer sua inscrição. Ok, muito obrigada. Aí vamos em frente. Vamos. Agora, professora Nina, já temos aqui perguntas e gostaríamos de saber, a gente vem acompanhando, você tem outros verbetes sobre o tema, não é verdade? É verdade. Mas era bom você comentar especificamente a sua motivação para escrever esse verbete. Olha só, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo, porque às vezes a gente escuta as pessoas dizendo que não tem, o que eu vou pesquisar? E às vezes os sinais, as sinaléticas, os indícios vão aparecendo e a gente não percebe. O primeiro verbete que eu escrevi foi propósito ansiolítico. E quando eu escutei essa palavra ansiolítico pela primeira vez, foi numa dinâmica aqui no CAEC, coordenada pela professora Cristina Aracaki.
E a gente estava, durante a dinâmica, assim, depois dos exercícios energéticos, tinha um casal que fazia parte da equipe, e eu estava ali por perto, sentada na cadeira, e ela, muito empolgada, ela dizia assim, será que não tem um exercício ansiolítico? Quando ela falou isso, eu disse assim, ansiolítico? Mas o que é isso, né? E fiquei pensando sobre aquilo que eles falaram. Mas, passou o tempo, eu esqueci, eu não lembro esse casal, se eu não consigo lembrar da fisionomia deles. E aí passou um tempo, eu vim para Foz do Iguaçu, numa tertúlia, e aí, no verbete, o professor Valdo estava falando da síndrome do ansiosismo, que eu me identificava com essa síndrome, e eu comecei uma série de laboratórios de mobilidade física vígil, recomendada pelo professor. Então, o que ele disse para mim? Primeiro, nós vamos acalmar essa parte mais psicomotora, para depois começar a ir para as outras áreas, né? Porque senão não adianta, enquanto não dominar o soma, você não vai conseguir ir muito à frente. E aí, quando eu comecei esse estudo, eu estava muito voltada para a questão da ansiedade, como a ansiedade se manifestava, e é um processo natural da pesquisa. Se a gente não estudar a doença, a gente não vai saber qual o remédio para aplicar. E chegou um determinado momento, das vezes que eu vim a Foz, o professor Valdo disse que eu já tinha deixado para trás 51% da ansiedade. Então, eu já tinha caminhado um pouco mais. Mas eu não tinha percebido que esses 51%, eles representavam, na verdade, a minha trajetória ansiolítica. Então, eu ainda tenho aí mais 49% para ir aparando as arestas. E mesmo dentro desses 51%, eu ainda tenho manifestações ansiosas. Mas a ansioliticometria, o estado ansiolítico, é que eu quero fazer predominar. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, como é que ele percebeu isso em mim e eu ainda estou tão voltado para o estado ansioso? Aí é que eu me propus a começar a estudar quais são os percentuais que eu tenho de manifestação ansiolítica. O que é a manifestação ansiolítica? Aquela manifestação de acalmia, de tranquilidade. Então, eu comecei a fazer todo um mapeamento para ver o trafal, né? Qual é o traço faltante para eu avançar cada vez mais numa condição cada vez mais ansiolítica. Então, aí tem outro verbete que eu também escrevi, que é o ansioliticometria. Isso. Né? E aí eu fiz esse aqui, ansioliticograma. Tá ótimo. Muito bem. Vamos todos caminhando aí rumo ao serenismo. Rumo ao serenismo. Reduzindo os nossos percentuais. Aí, aproveitando as várias técnicas, né, que cada um vai se identificando, para a gente poder chegar nessa questão, né? Temos muitas técnicas. Muitas. Técnicas não faltam. Esse laboratório da imobilidade, essa técnica, aliás, da imobilidade física vígil, nesse sentido, ela é fantástica. Eu mesma tive a oportunidade, antes de vir morar em Foz, inclusive, eu fazia em casa na época, no Rio. Fiz mais de 10. Nossa, experimentos assim riquíssimos. Né? São muito bons. E ele desenvolve bastante parapsiquismo também, né, Dulce? Sim. A gente tem extrapolacionismo, né? Bem interessante, bem enriquecedor. Mas vamos lá, professora Nina, a gente tem já a primeira pergunta aqui na Fatologia, página 1, terceira linha. Ele pergunta, quais conselhos para a instalação de ambiente ansiolítico? Verdadeiro oásis em meio às pressões e cobranças diárias. Olha só, a instalação de ambiente ansiolítico, a gente começa a observar no nosso cotidiano. Então, você vai fazer uma metria de como você funciona. Principalmente quando você está sozinho, em casa, na sua base física, que é aquele momento que você está mais em contato com você. Porque, às vezes, a pessoa ela não tem ainda uma autenticidade consciencial, principalmente quando ela está ansiosa. Então, ela responde muito aos estímulos externos e não ao estímulo interno dela. Então, como é que a gente faz isso? Você observa o seu cotidiano, observa a maneira como você sai da cama, desde cedo você já começa a fazer isso. Observa como é que você se comporta na escovação dentária, no banho. É mapeamento mesmo, sabe? Das tarefas do dia a dia, do cotidiano. E você vai observando aonde você tem aquela expressão que precisa da acalmia. E aí você começa toda uma instalação para esse ambiente de acalmia e de tranquilidade. Se você tem uma rotina de estudo, de escrita, é importante que você comece a instalar. Porque essa rotina, ela ajuda muito no processo de acalmia.
O ansioso, se é que essa pessoa se identifica assim, ele não consegue ficar muito tempo sentado numa cadeira, né, fazendo uma leitura. Aquilo incomoda ele em função da psicomotricidade. A pessoa acha que ficar com o soma quieto, ela não está produzindo, e não é assim. Então, você começa a observar tudo isso e começa a exteriorizar as energias. Você começa a observar como é que está a sua energia, se você derruba muitos objetos durante o dia, se você atropela as pessoas numa caminhada, na rua, quando você está caminhando, indo para algum compromisso. Então, tudo isso são mapeamentos para você identificar como é que você funciona e onde você tem que começar a aplicar uma postura, uma atitude, um comportamento mais calmo e mais tranquilo. Agora, na fatologia, também, na quarta linha. Como ter o aproveitamento evolutivo máximo da vida humana? Olha, como é que a gente tem esse aproveitamento máximo da vida humana? A gente precisa aprender a viver com tranquilidade. Muitas vezes a gente está ali envolvido com várias questões dos familiares, questões particulares, estudos sobre a conscienciologia, e a gente não sabe fazer as prioridades. No momento que a gente começar a observar as prioridades do que realmente é pri-pri para aquele momento evolutivo, a gente começa a aproveitar melhor esse máximo da vida humana, de uma maneira evolutiva. Sabe? Observar os valores. Agora tem um livro novo que foi lançado que fala só sobre valores. Então, a gente procurar observar o que é que tem valor para mim. Em cima disso, a gente começa a fazer toda uma organização da vida para que no futuro você não diga assim, puxa, passou um bonde e eu não entrei nele. Então, a gente tem muitos bondes evolutivos que eles estão aí, mas a gente precisa ficar atenta para não perder o bonde evolutivo. Isso é esse aproveitamento evolutivo máximo da vida humana. Essa vida humana que nos dá aí várias experiências, várias oportunidades da gente fazer todo esse mapeamento. Quanto mais tranquilidade a gente tiver para fazer isso, melhor. O livro que você se referiu é o dicionário da professora Lourdes Pinheiro. Exatamente. Né? Sobre as virtudes, uma coisa assim. É isso? Valores, né? Valores. Esse é o nome do dicionário de valores, do livro, né? Não, nem é dicionário, o livro é um sobre livro, valores não é mesmo. bem um dicionário, porque ele lista, ele elenca, por isso que eu fiquei confusa com o título. São vários. Ela publicou tanta coisa. Mas é que o livro em si tem um formato de dicionarizado, né? Isso, exatamente. É uma característica dela, né? Acho que vale a pena ver. Ele tem lista de valores e faz remissão a consciências que são exemplos daqueles valores. Exatamente. Exato. Então ele tem um aspecto de trafora e de valores. Trafor, valores e a teática, né? Ele foi publicado pela Epígrafe, se não me engano. Está na Epígrafe, está aí venda na Epígrafe e também no Shopcons. Mas a editora não é Editares, é Epígrafe. Epígrafe. Exatamente. Também é a Uniamérica também. Eu posso fazer uma conexão com essa pergunta? Claro. Nina, Caio da Apex. Tudo bom, Caio? Tudo bem. Eu estava fazendo uma reflexão aqui sobre proexis, ansiedade e um provável incomplexis. Quanto mais ansioso, na minha reflexão, queria ouvir seu ponto de vista. E se a gente conseguir colocar na proexis algum ansiolítico, alguma estratégia que você propõe aqui, vai gerar maior acalmia, maior discernimento e o completismo existencial vai em um fluxo melhor. É nessa condição que você pensa também? Você tem alguma... É nessa condição, sim. É nessa condição, Caio, porque claro, a gente apresenta aqui os verbetes baseados nas experiências pessoais e além de eu ter essa condição aí que já está diminuindo da ansiedade, eu ainda sou taquipsíquica e também sou muito proativa. Então, se eu não cuidar essa questão da proatividade, eu sou multitarefa, eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas se eu não acalmar e não colocar aquilo que é prioritário, eu vou perder a proexis. Porque são tantas coisas, tantas demandas, que isso vai escorrer pelo meio dos dedos.
Então, a programação existencial, o estado ansiolítico, ele vai nos levar a uma completude dessa proexis. E se ficar do outro lado, programação existencial com a pessoa ansiosa, ela vai se perder no meio do caminho. Exato. Ou então vai ficar, em algum momento, ela vai ficar frustrada, né? E aí ela vai começar a preencher a FEP, que também é uma técnica, né? E nessa FEP, ela vai ver, produzir, corri, fiz muita coisa, mas qual é o resultado disso? Bacana. Né? Para onde que eu direcionei a minha proexis? Será que eu tive tempo, Caio, de parar, refletir, para ver se aquele era o veio da proexis? Eu estou chegando numa fase assim, que eu estou identificando em função dessas técnicas que eu apliquei e desse momento de acalmar, de começar a refletir mais, porque o ansioso não para refletir. Eu estou entrando numa fase boa de começar a refletir mais e eu começo a ver que eu estou no momento de priorização. E eu estou identificando uma veia de produção que é uma veia assistencial. E isso eu vejo que repercute muita coisa, eu já vejo resultados em cima disso, de decisões que se tomam em prol desse veio assistencial. Então, são coisas assim que vale a pena estudar e procurar implantar alguma técnica ansiolítica, alguma medida ansiolítica dentro do cotidiano. Muito bom. Eu só pegando na sua taxologia ali das 10 categorias, a categoria D que você lança ali, aferição da influência mesológica no comportamento ansiolítico, e a G, aferição da priorização, só fazendo um cotejo entre essas duas, você já pode acelerar muito esse processo proexológico, né? Exatamente. A influência mesológica é muito grande, né? Exato. E se você começar a observar, fazer um mapeamento de todos aqueles ambientes que você frequenta no cotidiano, quais são aqueles que traz mais resultado, né? Que você começa a observar, começa a refletir, e aí você vai ver as priorizações e com certeza você vai reavaliar essa mesologia, essa frequência dos ambientes que você começa a escolher em função da programação existencial. Muito bom, parabéns e obrigado pela contribuição toda. Obrigada a você. Nina, aqui é a Cristina, também da PEX. Tudo bom, Cristina? Tudo muito, parabéns aí pelo verbete. Me identifiquei porque eu sou uma pessoa ansiosa. Você sabe, Cristina, que todos nós, a gente tem um ponto de ansiedade. E isso vai nos acompanhar, assim, acho que por um bom tempo, mas cada vez, ainda bem com o passar do tempo, cada vez menos, né? Então. E aí, assim, uma das coisas que eu penso, né, olhando aqui, questão do pensene, que ela é bem séria, assim. Então, acordo de manhã e aí, às vezes, escovando os dentes, eu já tenho ânsia. Então, assim, isso já é um indicador para mim. Espera aí, o meu pensene está muito acelerado, vamos acalmar, vamos fazer alguma coisa. E aí, começo a anotar, né, registro as coisas do dia. Aí, na sua prática, o que você vê que, assim, já deu mais resultado de todas essas técnicas aí que você já usou? Olha, a técnica que mais me ajudou, sem dúvida nenhuma, foi imobilidade física vígil. Porque enquanto eu não acalmei esse corpo, porque esse corpo é muito animal, né? Enquanto eu não acalmei esse corpo e comecei a utilizar o mental soma para isso, eu não consegui avançar muito. Porque a ansiedade ela é muito psicomotriz e psicossomática. Então, você começa a fazer exercícios mentais somáticos. Então, qual foi a dobradinha que eu usei? Imobilidade física vígil primeiro. Eu fiz vários laboratórios aqui no CAEC, depois eu fui para casa, eu instalei uma imobilidade física em casa, avisei, né, moramos só eu e meu marido, eu avisei ele que naquele período eu estaria fazendo exercício, quando ele chegasse em casa que ele não me chamasse. Então, assim, eu deixei as coisas bem claras em casa, o objetivo porque eu estava fazendo esse laboratório. E um segundo passo, depois que eu já acalmei o soma, foi trabalhar com revisão. Por quê? Porque a revisão, quando você começa a trabalhar com revisão, você não só faz a revisão daquela leitura, daquele português, daquela vírgula.
mas você faz a revisão do conteúdo daquele texto. Texto, verbete, livro, seja o que for. E quando você começa a fazer a revisão do conteúdo, você precisa se cercar de bons livros. Então, a todo instante, você faz um movimento de buscar o livro específico para aquela revisão específica. E nesse vai e vem de você levantar, buscar o livro, ver qual é o livro que você vai atender melhor aquela revisão, aquele conteúdo, você já começa a observar, você está com mais tranquilidade, você pensa onde é que está aquele livro antes de ir buscar, você analisa aquele texto, você consegue fazer um rapport energético com o autor daquele texto. Então eu vejo que duas principais técnicas, imobilidade física vígil e a técnica da revisão. Certo, muito bom. Eu vou fazer mais essa da imobilidade. E olha só, quando eu falo em revisão, não é a revisão, claro, a revisão de outros textos, sim, mas principalmente a revisão da produção pessoal da tua GESCOM. Porque a revisão da própria GESCOM, ela é mais difícil. Você precisa ter mais paciência, porque você vai precisar ler várias vezes o mesmo texto que você escreveu, e isso vai fazer com que você vá reciclando aquela escrita. Então, você faz trabalha vários traços nessa atividade. É ótimo, muito bom. Eu queria comentar uma coisa, porque, claro, vocês já devem ter percebido, eu me encaixo aí nessa linha, né? Sou totalmente TAC, assim, eu faço 10, se deixar eu faço 20 coisas ao mesmo tempo, é uma loucura. Então, uma coisa que me ajudou muito, além dessa questão dos laboratórios, é o acordar. É o quê? É o acordar. Ah, tá. O ato de começar a acalmar no acordar. Então, o meu marido, ele até hoje, claro, eu acho que por muito tempo ele vai continuar falando, não dá para você andar mais devagar, dá para você acordar mais devagar, porque por mim eu vou, pumba. Então, eu já estou lá na porta. Ajuda, né? A dupla então, ajuda. uma coisa que me ajuda muito é eu fazer, um autocontrole, assim, antes de levantar, não me permitir levantar dessa maneira, porque parece que vai no impulso e aquilo vai o dia inteiro. É verdade. Então, se você para e começa a criar um hábito de mexer com as energias antes de levantar, por exemplo, refletir, trabalhar com as energias, já começar calmo o dia, isso, já vai que parece que já coloca no outro padrão. Você sabe? imprime uma outra, assim, parece que é um outro holopensene naquele dia. Eu tenho essa experiência, diferente. Assim, sim. é uma dica, assim, não sei o que a Nina acha, assim, não sei o que eu acho que é isso mesmo, a gente precisa observar, até no último verbete, quando eu apresentei o ansiolíticometria, veio uma pergunta que eu não me lembro muito bem o que era, mas eu me lembro que a resposta foi assim, se você fecha os olhos devagar antes de dormir, se agarre nisso, sabe? Então, quando você começa, você sabe que é ansioso, assuma que é, mas nessa assunção, identifica um traço que seja calmo, sabe? Assume esse traço calmo, faça uma autopesquisa profunda nesse traço, nessa atitude, seja o que for calmo, e expanda para a sua psicosfera. Sabe? E você falou também da questão do holopensene. O holopensene é muito importante. Tanto que tem um curso aí, autorreestruturação pensênica, que vai ocorrer em setembro, e eu acho assim que é uma oportunidade muito boa para a gente começar a observar e rastrear e fazer essa reestruturação holopensênica, né? Eu já estou inscrita. Bacana. A técnica que eu botar a mão na massa. Essa técnica do registro, ela me ajuda muito. Então, antes de dormir, já registro tudo do outro dia. E aí acordo e calma, vou seguir essa lista, que a ansiedade vai diminuindo. Obrigada, viu, Nina? Agora, ótimo. Cristina, só para complementar aí, uma outra coisa que me ajudou muito, eu não trabalho direito com agenda, viu? A agenda é uma coisa assim que mais me atrapalha do que ajuda, porque ela mostra só aquela página do dia. Então, eu comecei a fazer uma agenda mensal. Tem uma folha de ofício, né, um tamanho A4 ou tamanho carta, eu deixo ela xadrez, correspondente aos dias do mês, né, ou 30, ou 31, 28, o que for. E ali eu coloco toda a minha atividade daquele mês.
Quando eu acordo de manhã, eu já sei a minha programação mensal. E isso ajuda muito para não ter aí uma surpresa de ter esquecido alguma coisa. E a gente começa a antecipar as tarefas. Isso é ótimo. Muito bom, obrigada. Obrigada a você. Posso só concluir? Para cima. Ajudou bastante também, foi assim, eu ainda sou ansiosa, mas muito menos do que eu já fui. Me manter no agora. Porque eu estava fazendo alguma coisa e já pensando no que eu ia fazer na próxima. Eu nunca estava no meu momento. Então, esse acordar, quando você falou do acordar, eu pensei também no acordar do agora, né? Estar presente no que eu estou fazendo. Acho que foi muito importante para mim também. Muito Obrigada. Bom. Obrigada. Agora, Nina, aqui na parafatologia, página 2, segunda linha. Ele pergunta como funciona a tendência à equalização das energias conscienciais. Quando você não consegue manter uma calmia somática, as suas energias vão estar tão agitadas quanto o seu soma. Elas vão estar tão agitadas quanto a sua pensenidade desorganizada. No momento que você vai inserindo na sua vida cotidiana tarefas ansiolíticas, atitudes ansiolíticas, pensamentos ansiolíticos, você vai entrar nessa tendência à equalização das energias conscienciais. É o equilíbrio das energias. É aquilo que você vai ver assim, aqui eu preciso colocar mais energia nesse trabalho, nesse investimento. Aqui eu preciso acalmar. Agora eu preciso expandir as energias para poder perceber o campo que está se instalando em volta. Expandir mais as energias quando você está na TENEPS para poder acessar um pouco mais estreitar o seu contato com o amparador. Então você vai aprendendo a modular, né? Que nem uma frequência de rádio. Você modula naquela frequência onde você tem um acesso, um desempenho maior e um rapport maior com os amparadores também. É botar a mão na massa e ir para a teática, sabe? E experimentando. Agora, Nina, na efeitologia, página 2, segunda linha. Ele pergunta qual o efeito dos condicionamentos emocionais na ficha evolutiva pessoal. Pois olha só, você começa a observar como é que você reage em alguns momentos onde você não controla muito bem as suas emoções. Às vezes você está assistindo um filme, às vezes você vai numa festa de casamento onde casa sua filha, seu filho, um primo, uma prima, ou então situações em que você, já que a gente está falando de casamento, você é convidado para acompanhar a noiva porque você está substituindo o pai dela que dessomou. Né? São momentos assim críticos, né? Que exigem uma emocionalidade, alguma coisa assim. E se você não tiver um condicionamento emocional mais equilibrado, isso vai repercutir na sua ficha evolutiva pessoal. Porque toda a emoção exacerbada que a gente tem, ela causa um desequilíbrio e geralmente, a gente não pode aí generalizar, mas geralmente, quando a gente está aí numa emoção exacerbada, a gente não toma atitudes corretas. E você precisa verificar essas emoções, se elas se tornam um condicionamento emocional, né? Se você está sempre condicionado a dar a mesma resposta para aquela mesma situação, aí você vai vendo que na sua ficha evolutiva, você precisa observar, você está sendo mais assertivo com esses condicionamentos emocionais ou você está sendo menos assertivo? Então, por isso que é importante observar o resultado da ficha evolutiva pessoal dentro desses condicionamentos emocionais que estão diretamente ligados com a questão ansiolítica e ansiosa. Quer falar, Delmara? Eu gostaria de complementar essa ideia que você trouxe do condicionamento emocional. É muito importante a gente ficar atento, porque pode passar a ser até um vício, né? O soma pode se acostumar tanto com aquela emoção que os próprios hormônios, as próprias liberações ali endócrinas ficam condicionadas a essa emoção e o soma pode se viciar naquelas substâncias químicas mesmo, né? No caso, né? E ficar viciado na emoção. Então, a pessoa pode começar a criar situações até para vivenciar uma emoção a qual ela está viciada.
Agora, na ortopensatologia, você poderia comentar, expandir item 2, imperturbabilidade. Tá certo. Eu vou contextualizar aqui a imperturbabilidade. Quem já adquiriu o autotaquipsiquismo, ou seja, já consegue pensenizar mais rápido, atinge mais depressa a autoimperturbabilidade permanente. É paradoxal a autotaquirritmia exigir a condição da autoimperturbabilidade. Por outro lado, a dosagem do histrionismo é a imperturbabilidade. Então, aqui o professor Valdo apresenta para nós, vou começar pela segunda, esse paradoxo, né, da autotaquirritmia. O que é essa autotaquirritmia? É aquela condição da pessoa produzir mais, com mais qualidade, né? É produzir equilibradamente, com mais qualidade, com prioridade. E isso exige a condição da imperturbabilidade, justamente pelas demandas e pelas prioridades e pelo taquipsiquismo que a consciência tem. Então, imagina uma pessoa taquipsíquica com autotaquirritmia, que ela soma todos os traços. Eu até coloquei aqui mais para frente, acho que foi um trinômio ou um polinômio que eu coloquei em relação a isso. Mas não é um polinômio, não. Mas daqui um pouquinho a gente encontra ele vai aparecer. Que vem a somar com essa questão da autotaquirritmia. Então, às vezes, a pessoa, essa imperturbabilidade, quanto mais a gente adquire aí o autotaquipsiquismo, né, a consciência taquipsíquica que pensa rápido, ela vai passando por graduações também. Num primeiro momento, aqueles pensamentos vêm rápido, ela não consegue escrever adequadamente, porque o pensamento é mais rápido do que a escrita, a questão psicomotora não acompanha. Ela vai passando por outra fase que ela já consegue organizar aquele pensamento de uma maneira melhor, e desse pensamento rápido ela vai extraindo, ela vai selecionando o suprassumo daqueles pensamentos, a síntese daquele pensamento. E isso já vai ajudar ela na questão da escrita. E tendo a síntese, ela vai poder fazer uma análise melhor sobre toda aquela cadeia de pensamentos que ela teve, aquela cadeia de ideias. E isso vai fazer com que ela atinja mais depressa a autoimperturbabilidade permanente, em função dessa análise que ela vai fazer, da síntese e depois do desenvolvimento dessas ideias no momento oportuno. Agora aqui na fatologia, na terceira linha, ela pergunta como podemos desenvolver o aprendizado em saber o ponto da medida justa da autoimparcialidade. Olha só, a gente saber o ponto da medida justa da autoimparcialidade é através da experiência. A gente vai tendo aí experiências de assumir tarefas, de recusar tarefas, o que às vezes é difícil para a consciência recusar algumas tarefas. E ela não sabe qual é a medida justa disso. E nem sabe também, alguns momentos, de quando ela deve ser imparcial. Às vezes ela se envolve numa reunião, numa discussão, numa mediação de conflitos, numa cariação. Então, essa questão da autoimparcialidade, ela é uma saia justa, ela é uma medida justa, uma medida tênue entre você ser parcial e você ser imparcial. Eu acho que foi no verbete, no seu verbete, Delmara, que você colocou a questão da simpatia e da antipatia nas decisões. Então, o quanto a gente consegue ser imparcial numa decisão frente a uma pessoa que a gente gosta, né? Mas essa pessoa, ela precisa que a gente seja mais incisivo com ela. E, às vezes, a gente não consegue ser, a gente é parcial. Então, a gente precisa aprender o ponto dessa medida da imparcialidade, e aí entra a questão da cosmoética também, para a gente ter uma decisão mais acertada. Então, a autoimparcialidade, ela faz um binômio com a cosmoeticidade. Pois é, tem uma pergunta aqui justamente sobre o Código Pessoal de Cosmoética, ali na autoteática. Na caracterologia, página 4, item 6. Você pode aprofundar, por gentileza?
Item 6, autoteática. Aplicação do Código Pessoal de Cosmoética. Pois então, nessa autoteática, eu até separei aqui alguns itens do que eu fui colocando no meu Código Pessoal de Cosmoética em relação a essa questão da ansioliticometria. Então, o que me ajudou muito nessa questão de manter essa autoteática e seguir o Código Pessoal de Cosmoética e que foi me trazendo uma tranquilidade maior? O primeiro é um traço que eu aprendi muito na Conscius. E isso tem bastante valor para mim e eu vejo, assim, observando meus colegas, que para eles também que é a questão da transparência. Quanto mais transparente a gente for conosco mesmo, menos ansiedade a gente vai ter. É a questão de você ser auto-verdadeiro primeiro com você. E aí eu coloquei um outro item no Código Pessoal de Cosmoética também, que é a sinceridade, a autossinceridade. Você ser sincero com você, ter um autorrespeito, respeitar os seus limites, saber que você está em processo de evolução, que vai ter altos e baixos, que a gente não conquista uma condição de homeostasia do dia para a noite, e isso vai nos dando uma autoconfiança. E o outro item que eu coloquei no meu Código Pessoal de Cosmoética, que é tema de pesquisa da professora Rosa Nader, a gente compartilha aí da mesma palavra, porque eu acho ela uma palavra medicamento, que é a perfectibilidade. O que é a perfectibilidade? É saber que você pode, a cada dia, a cada momento, fazer melhor da próxima vez. Então, não precisa ficar assim, se culpando, ou se julgando, ou ficar ansioso. Calma, você pode fazer melhor da próxima vez. Tenha certeza que vai aparecer uma oportunidade, e se essa oportunidade não aparecer, crie essa oportunidade para você poder exercer a perfectibilidade. A perfectibilidade, ela dá uma calmia muito grande, porque ela não cobra, ela não exige. Agora aqui na binomiologia, você poderia ampliar? O binômio perfectibilidade e constância já vem ao encontro disso daí, né? A perfectibilidade e constância é justamente isso. Se você errou, fique calmo, fique tranquilo e mantenha a constância, mantenha a perseverança nos projetos evolutivos. Às vezes, as pessoas confundem a perfectibilidade com o perfeccionismo. Não é. A perfectibilidade é o oposto do perfeccionismo. É você fazer melhor, dando aquilo que você pode e aquilo que você conquistou até o momento. E, na medida que você vai avançando, você vê que pode fazer cada vez melhor. Com constância, mas com acalmia e com reavaliações de tudo que você faz. Vocês querem perguntar, gente? Dulce, é a Rose aqui no B. O que eu gostaria de saber da Nina é a respeito da efeitologia, o primeiro efeito, o efeito do enquadramento realista e analítico da gradação da escala evolutiva das consciências. Rose, esse efeito, quando a gente começa a fazer um mapeamento da nossa condição ansiogênica e a condição ansiolítica, a gente vai vendo que nós temos um pouco de tudo dentro da escala evolutiva. Tem momentos que a gente tem atitudes de consréu. Tem momentos que a gente tem atitudes que elas são muito mais homeostáticas, que elas são atitudes que chegam bem próximo do serenão. Então, quando a gente começa a fazer autopesquisa, a fazer autoconscienciometria, a gente vai tendo um enquadramento mais realista frente à escala evolutiva. Então, por exemplo, lá, o tenepsista, ele tem 25% do serenão. Mas quanto que eu já avancei, que eu já conquistei, como é que está a minha TENEPS hoje? Qual é o percentual que eu já conquistei frente ao serenão? Qual é o percentual da minha TENEPS se eu comparar ela há 10 anos? Eu me tornei mais tranquila, eu consigo perceber mais as energias. Então, dentro dessa escala evolutiva, a gente tem gradações dentro de cada uma daqueles itens. Foi isso que eu trouxe aqui nessa realista e analítica da gradação. Não sei se eu respondi, Rose. Respondeu sim. Isso aí fica muito claro quando a gente responde o conscienciograma e faz a avaliação ali dos trafores e trafares, né? Uhum. Então, o que está mais próximo à escala, o nível mais alto da escala, estão mais relacionados aí com nossos trafores.
E também há trafares ainda a serem superados que estão muito próximos aí à questão das CONSREL mesmo. Outra coisa aqui que eu ainda tenho para perguntar para você é sobre a avaliação métrica da constância vital. Tá, só me situa onde é que está. Ela está em fatologia, na página 1, é a última linha. Penúltima e última linha. Tá, olha só. A avaliação métrica da constância vital, ela é um verbete escrito pelo professor Valdo. O nome do verbete se chama Constância Vital. E esse verbete fala justamente da persistência, perseverança, firmeza, continuidade, estabilidade autopensênica e lisura intencional. Então, esse verbete ele me ajudou bastante, porque ele apresenta 12 na caracterologia, ele apresenta 12 itens. E esses 12 itens, você pode fazer uma autoavaliação da constância que você tem frente aos propósitos ansiolíticos que você faz para você. A constância que você tem frente às tarefas evolutivas e que vão trazer um maior resultado dentro daquele contexto e para aquele momento. E também eu queria sugerir para as pessoas que tiverem interesse na questão do ansioliticograma, ansioliticometria, na questão da calmia, para elas verem qual é o materpensene predominante, depois que elas observarem e estudarem esse verbete constância vital, fazer uma metria sobre esse verbete. Ele nos aponta aí vários indícios. Ok, obrigada, Nina. Obrigada a você. Oi, Nina. Oi. Tem ansiedade. Eu queria... Estou todo mundo ansioso aqui. Mas fiquem tranquilos, dá tempo de fazer pergunta, dá tempo de esperar o microfone permitir a gente falar, para todo mundo ouvir, não tem problema. A gente espera. Eu queria saber, aqui em taxologia, a respeito de 2 itens, se você pudesse expandir. O primeiro é o D, aferição da influência mesológica no comportamento ansiolítico. E a segunda, J, aferição somática. Tá bom. Aferição da influência mesológica no comportamento ansiolítico. Como é que você se sente quando você entra num shopping em final de semana? Como é que você se sente quando você pega, se você dirige, né, se você é uma motorista, como é que você se sente quando você dirige o carro às 18 horas, ou então quando você sai de manhã para trabalhar? Então, os ambientes revelam muito da nossa manifestação. E esses ambientes, eles são um campo de estudo, um campo de expansão para você perceber como é que você funciona, qual é a sua conduta predominante em cada um desses ambientes. Por exemplo, como é que você se sente, como é que estão suas energias quando você entra no holociclo? Quando você se propõe a desenvolver uma pesquisa e que você se serve de 10, de 15, de 20 dicionários, que você começa a analisar a etimologia daquelas palavras. Então, os ambientes, eles revelam bastante. Por exemplo, os valores ambientais influenciadores da conduta da consciência, que é isso que eu estou falando. As peculiaridades do convívio com a dupla evolutiva. Gente, a dupla evolutiva é um dos melhores laboratórios que a gente tem. Porque muitas vezes a gente não revela para nós mesmos o que a gente revela para a dupla. E ele pega os nossos pontos cegos. Então, essa questão do duplismo ajuda muito a você construir um ambiente favorável para as autorreciclagens. A família também é um prato cheio, né? As habilidades reconciliatórias no meio familiar. Se a gente não tiver habilidade para fazer as reconciliações necessárias, na próxima vida ou no nosso período intermissivo, alguma coisa vai acontecer que nós vamos voltar ainda por muitas vezes no mesmo grupo familiar, porque as reconciliações foram deixadas de lado. Então, quais são as habilidades que a gente tem? Tem mais habilidade com o pai, com a mãe, com o irmão. Tudo isso a gente vai detectando e a gente começa a replicar. Tudo aquilo que dá certo a gente replica e melhora. Isso é perfectibilidade. A individualidade, esse é um dos mais críticos. O comportamento quando na própria companhia. Aqui, o quanto você aplica do código pessoal de cosmoética para você mesmo. O seu código pessoal é para você ou é para você só dizer que tem um código pessoal de cosmoética?
Então, quando você está sozinho, você tem mais percentual de acalmia ou de ansiedade? Você fica mais aflito quando está sozinho? Você gosta da sua companhia? No outro item, a sociedade é a inteligência evolutiva aplicada à interação social. É você escolher os ambientes, você selecionar as amizades, você saber o horário certo de ir em algum lugar. A seleção que você faz a respeito disso. Escolher um filme de maneira voltada para o aprendizado, mesmo que seja um filme com conotações patológicas para você aprender, para você estudar. Aí você já prepara as suas energias. E a outra é a letra J. J. Aferição somática. Pois então, na agitação, o reconhecimento e a reciclagem dos gestos reveladores da impaciência. Então, esses gestos você pode observar no cotidiano. Se você coloca a mão na cintura esperando uma pessoa, aquela pessoa não vem, você já começa a sacudir o pezinho e fica assim e vai e tal. O deslocamento do pé para frente, que a pessoa fica sempre assim, né, na posição sentada, balança o pé. O fato da pessoa estar conversando com você, ela senta para bater um papo, mas ela senta na beira da cadeira. Será que ela está com espaço mental para escutar você? Será que você tem espaço mental para escutar essa pessoa quando quando o seu corpo manifesta essas atitudes? E aqui tem um livro bem interessante, que ele se chama O Corpo Fala. É bom a gente dar uma olhadinha. Aqui também a gente fala do distanciamento, que é a atitude de falar rápido, escutar pouco a si próprio e ao outro. Isso daqui eu já passei por muitas situações em que eu falava tão rápido que eu não escutava o que eu falava. E aquilo vinha assim, prrr. Eu ainda falo rápido, mas eu já tenho consigo colocar um cadenciamento na voz. A emergência, né? Se você tem alguma emergência que exige realmente que você seja impulsivo no andar rápido. O andar rápido, muitas vezes, é um condicionamento. Como você tem o condicionamento emocional, você também tem o condicionamento gestual. E a pressa, né? O ato de fazer as refeições em pé. Observa se você faz as suas refeições em pé porque você está apressado. Mas, com o passar do tempo, com o passar da idade, isso vai refletir no seu soma o fato de você fazer as refeições em pé. E aqui, aproveitando essa questão da pressa, nós temos ali na remissiologia a síndrome da pressa. Ele é um verbete que foi escrito pelo professor Pedro Fernandes e que vale a pena também dar uma boa estudada nesse verbete. Agora, vamos lá? Sim, efeitologia, o último item, o efeito ansiogênico gerado pelas propagandas modernas. Você poderia ilustrar por que você colocou isso? Quais propagandas? Tá, olha só, o efeito ansiogênico gerado pelas propagandas modernas, ele faz parte de outros verbetes também. E hoje a gente vive numa época em que a comunicação ela chega muito fácil para nós. Por exemplo, o WhatsApp. Hoje a maioria das pessoas tem esse tal de WhatsApp. Aí ele começa pim, pim, pim. E aí as pessoas começam assim, bom, deixa de ter um diálogo, uma conversa para atender aquele que está lá dentro da bolsa, no bolso, e que só fica fazendo pim, pim, pim. E muitas vezes são coisas assim tão banais, né, que te desvia de uma leitura, que te desvia de uma conversa, que te desvia do trânsito. Então, esse efeito ansiogênico gerado pelas propagandas modernas são aqueles efeitos que eles trazem ansiedade. A ansiedade de trocar de celular, a ansiedade de comprar uma bolsa, a ansiedade de ter um objeto, sei lá, um carro, né? As pessoas às vezes fazem uma dívida financeira, o que gera uma ansiedade enorme só para ter o carro do ano. Né? Então, é o efeito ansiogênico. Ou então aquelas propagandas que os bancos fazem. Ah, olha como eu amo a minha mulher, a surpresa que eu vou fazer para ela. E no fundo tem lá, cartão de crédito. Mas alguém vai ter que pagar a conta no final do mês desse amor imenso, né? Então, essas questões do efeito que as propagandas fazem, e se a gente não tiver aquele equilíbrio, aquela calmia de ver, isso é necessário mesmo, a gente embarca.
Então, é nesse sentido que veio... tem um verbete que foi muito bem aplicado, esse efeito, que é um verbete que fala sobre o marketing, que é do o nosso colega lá da Enciclosapiens, o Vicente. Ah, o Vicente Ambrósio. O Vicente Ambrósio. Se você observa, só colocar ali na página do ICGE, o nome é Vicente Ambrósio, que vai aparecer esse verbete dele. Ele aborda muito bem, por todo o verbete dele, essa questão do efeito ansiogênico gerado pelas propagandas modernas, porque ele está falando do marketing. E olha, observa só essa questão do marketing em relação à política e o estado político que nós nos encontramos hoje. Sabe? É uma coisa impressionante. É o marketing cosmoético, não é isso, Eliana? Olha aí, ó. Obrigada, Eliana. Ele é especialista no Ele é especialista em marketing, né? É marketing cosmoético. Muito bom, realmente. Muito bem lembrado. Só sobre esse WhatsApp que você falou, né? As pessoas estão... Não só o WhatsApp, mas a TV, né? Queria que você falasse um pouco a própria presença da TV no quarto, o próprio fato da pessoa levar o computador para a cama. Como é que isso já perturba todo o ambiente? Perturba. Olha só, eu vejo a televisão e o laptop, eles são ótimas ferramentas, né? Mas quantas pessoas assistem a novela todos os dias? A novela, ela é um texto ansiogênico. Porque ela gira em torno das intrigas, em torno do... É alguém que quer ser melhor do que o outro, é competitividade. Aí, de repente, lá no último capítulo, tudo fica bem. Então, na televisão, tem ótimos programas. Eu vou citar um deles, o History Channel, né? Mas tem tantos outros. Sem querer puxar brasa para a sardinha, mas tem um outro que ele é muito bom, que é o Globosat, que ele passa assim séries maravilhosas que você aprende sobre os lugares, que é o mundo visto de cima, o mundo visto do céu. Então tem programas que são excelentes, você aumenta a sua cultura, aumenta o seu conhecimento e não fica envolvida com essas questões ansiogênicas aí de... Agora, você falou das novelas sem falar da questão do capítulo diário, né? Que a pessoa já fica, o que será que vai acontecer? Eles dão um corte para gerar ansiedade. Ansiedade. E as pessoas conversam sobre a vida alheia. Vidas assim, que são os atores da televisão e não se voltam para o comportamento pessoal em relação ao quanto elas ficam ansiosas com isso, né? Nina. Oi. Helena aqui. Oi, Helena. Ali na exemplologia, se podia falar para a gente explicando a sua exemplologia, ampliando ela e colocando assim alguns exemplos nas duas fases, tanto na fase preparatória como na executiva? Tá. Olha só, aqui na exemplologia, uma fase não invalida a outra. Porque mesmo quando a pessoa está lá no ansiolítico-grama executivo, em algum momento ela vai voltar para o ansiolítico-grama preparatório, justamente em função das conquistas realizadas e da reciclagem constante que a gente vai fazendo. Então, o ansiolítico-grama preparatório é aquele que está em fase de composição, é aquela fase teórica dos itens auferidores da imperturbabilidade. Então, por exemplo, a pessoa começa a analisar e ela começa a ver que ela precisa um pouco mais de acalmia quando ela sai para conversar com os amigos. Ela precisa um pouco mais de acalmia quando ela vai escolher um livro para ler. Então, ela está preparando aquele cosmograma, aquele ansiolítico-grama com os itens que ela ainda precisa desenvolver. Quando ela chega no ansiolítico-grama executivo, ela começa a fazer uma reavaliação. É como se ela começasse a fazer uma avaliação do CPC dela. Então, é aquele que está na fase teática. E ela começa a observar o que realmente ela colocou em prática. Por exemplo, Helena, a pessoa que se dispôs a revisar com tranquilidade. Então, quanto tempo ela consegue ficar na bancada de trabalho dela, fazendo aquela revisão, sem pensar na tarefa seguinte? O quanto ela consegue concentrar naquela tarefa? Isso pode ser uma revisão, pode ser também, Helena, aquela pessoa que se dispõe a ir para o jardim e trabalhar com aquelas plantas que ela tem no jardim. Ela regar aquelas plantas, ela trocar aquela planta, tirar de um vaso, colocar uma liberdade para aquela planta e devolver ela para a terra. Ela saber a estação certa do ano e saber esperar a estação certa do ano para fazer determinada plantação de uma flor.
Então, aqui nessa fase teática, é a aferição que você vai vendo daquilo que você elencou. O quanto você já consegue falar devagar, o quanto você consegue interagir com os outros e escutar, o quanto você já consegue produzir na sua GESCOM e revisar a própria GESCOM, o quanto você consegue compartilhar da sua experiência sem atropelar o outro, mas sabendo esperar, deixa o outro pedir para você. O que você tem para contribuir com ele, ao invés de querer impor para o outro aquilo que você já aprendeu. Então, tudo isso faz parte desse ansiolítico-grama, o executivo ou o preparatório, quando você está nessa fase, que ela é um ciclo. Obrigada. Nina, gostaria que você falasse, já falou algumas coisas, né, a respeito da questão da pressa, né? Gostaria que você falasse um pouco mais assim da tua experiência de superação, ou dos teus insights a respeito da pressa, que eu penso assim, esse é um traço que eu estou tentando reciclar e, enfim, já faz um tempo, e muitas vezes eu acho que a pressa tem relação com, é como se tivesse alguém, vamos dizer assim, uma representação interna nossa nos cobrando desempenho. Eu acho que a pressa tem muita relação com cobrança por desempenho, né? Não sei, queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre a tua experiência. Olha só, quando a gente tem pressa, a gente está com urgência de alguma coisa. A gente tem algo mal resolvido. E na Conscius, uma vez eu tive uma conversa com o nosso colega Eliel, a Alzira também, a gente já conversou bastante questão dessa, em relação à pressa. E numa dessas conversas, o Eliel disse assim para mim, mas e na pressa para quê? O que tu vai fazer? O que tem de tão urgente assim que existe uma pressa? Eu lembro que a minha mãe, quando ia me visitar lá na cidade onde eu moro hoje, a gente saía para caminhar de tarde e eu levava ela adorava ir lá numa determinada rua onde vendem tintas e pincéis, porque ela gosta de pintar. E eu andava rápido. Ela olhava e dizia assim, filha, tu tá com pressa? Eu dizia, não, mãe. Mas e por que tá andando rápido? Então, a pressa é aquilo que a nossa colega estava falando agora há pouco, que ela começou a trazer as questões dela para viver o momento presente. É você ver que você não precisa ter essa pressa. Toda vez que a gente tem pressa, a gente realiza uma tarefa pela metade. E o mais sério disso é que a gente pode estar muito bem realizando a nossa proexis pela metade. E pode desviar a proexis em relação da pressa. Quanto mais acalmia você tiver, mais você vai produzir. A pressa, ela atrapalha muito a nossa relação, principalmente com o parapsiquismo, porque a gente não para de jeito nenhum. Então você dá uma olhada no seu cotidiano e faz uma listagem de tudo aquilo que você tem pressa. E se pergunte, pressa para quê? Se você está apressado porque você está atrasado para o trabalho, acorde mais cedo e saia mais cedo. Chegue com antecedência. Comece a antecipar. Por exemplo, você vai participar de algum congresso, algum simpósio. Se você olha, tenho pressa nisso, porque tem vários compromissos aí com GESCOM para produzir. Te organiza. Quando nós temos pressa, nos falta auto-organização. Você já fez alguma análise em relação a isso, no seu caso? Já. Está seguindo por esse caminho, por esse rumo. Então, eu sugiro assim para você observar o quanto você pode colocar de mais auto-organização para ir diminuindo cada vez mais a pressa. Esse é o propósito do verbete do ansiolítico-grama. É você identificar o que você já conquistou de auto-organização, aí no seu caso, né? E ir aplicando essa auto-organização em tudo que você identifica que tem pressa. Sim. Eu tive uma situação uma vez, falando rapidamente assim, no auge desse traço, assim, quando ele estava se manifestando da forma mais intensa, eu lembro que uma vez eu estava numa esquina e eu não estava conseguindo fazer a conversão na rua. E eu pensando assim, puxa, o cara atrás de mim vai me buzinar, vai me apressar, e eu já estava ansioso, não conseguia. E aí quando eu finalmente consegui dobrar, eu fui olhar pelo retrovisor para ver quem era o cara de trás que estava me pressionando. E não tinha ninguém. Nossa! Não tinha ninguém. E aquilo, assim, foi um choque para mim. Como é que é teu nome? É Ricardo. Olha só, Ricardo, como é importante observar o ambiente que nós estamos, que tem aqui no verbete, e o contexto em que a gente se encontra do percentual ansiogênico e ansiolítico.
a gente pode causar um acidente para nós mesmos durante a direção. Um dos pontos mais críticos de manifestação da ansiedade é justamente no trânsito, porque a gente fica com aquela sensação, né, que tem alguém ali atrás que está nos apressando, aí tu já começa a imaginar que o carro está acelerando e que ele está muito perto. Olha ali como ele está perto de mim, tem que ficar mais distante, e aí tu avança e ele avança cada vez mais, claro, ele segue o fluxo. Então, assim, assume mais a pista da direita, né? E faz um mapeamento mais pontual em relação a isso, para você conquistar mais a calmia. Você já fez imobilidade física? Já fiz. Já é muito bom. Ajuda. Obrigado e parabéns pelo verbete. Obrigada, Ricardo. Nina, por favor. Uma das coisas que eu vivo muito assim no ambiente corporativo e na minha área, que é informática, é a pressa do outro. Então, chega para a gente com o cronograma vencido para daqui a pouco, no mesmo dia, e a gente sofre essa pressão. Eu tenho usado isso muito como laboratório para que eu aprenda a não entrar nessa pressa, nesse circuito, Mas, por exemplo, nessa sexta-feira eu caí de novo nisso. Porque 6 horas da tarde chegou algo para eu fazer no dia, eu precisava vir para cá, eu queria ir tranquila para Guarulhos, para vir com calma, né? Não sair afobada de casa, cuidar dos meus gatos, enfim. Passar tranquila antes de vir para cá. E chegar calma, né? E o que aconteceu? Eu saí de lá querendo matar todo mundo. Então, como não entrar também, eu até tenho essa resposta, mas até para ampliar para o pessoal, né? Para mim também. Como não entrar nessa energia do outro, né? Nessa frequência, e de repente você, num minuto, você faz tudo o que você está lutando anos para não fazer. Tá, como é que é teu nome? Eliane. Eliane, eu estou escrevendo um verbete que até o título já foi aprovado, que é profilaxia do assodamento. O que é essa profilaxia do assodamento? Tu só consegue fazer a profilaxia do assodamento quando você não é mais assodada por você mesma. Essa profilaxia do autoassodamento, ela só se dá quando você tem uma auto-organização muito boa. E essa organização tem que ser cada vez mais perfectível. É você identificar onde tem o ponto falho e você ir arrumando ela cada vez mais. Então, o que acontece? Você trabalha aí, pelo jeito, com o prazo dos outros e o prazo seu. Isso. O que é que eu faço? Eu trabalho muito bem com prazos. Então, eu atendo muito bem aqueles assuntos que são de minha responsabilidade, e eu deixo uma margem, isso eu fui trabalhando, quando chega um ponto crítico, que eu tenha que assumir a tarefa de alguém para entregar um compromisso que é como é que eu vou te dizer, um resultado conjunto, um resultado do grupo, eu paro as minhas tarefas e eu vou atender aquela tarefa que de certa maneira você assumiu. E eu coloco um prazo para mim também para fazer aquela tarefa, porque toda vez que a gente trabalha com assodamento, a gente trabalha com o nosso assodamento e com o assodamento do outro. E geralmente ele tem prazo. Sempre tem alguma coisa para entregar. Então, você precisa começar a ter uma organização para deixar uma janela, e você tem que se conhecer a ponto de saber qual é a sua habilidade de entrega, qual é a sua habilidade de fazer as coisas com qualidade, mas em menos tempo. Fazer rápido, mas fazer devagar para fazer rápido. E uma outra coisa também que a profilaxia do assodamento é você dizer não, e você estipular prazos também. Se você quer que eu faça esse trabalho, me entrega até tal data. Você tem 10 dias para me entregar. E nesses 10 dias, você sempre coloca um pouquinho mais de prazo. Você dá 10 dias para a pessoa, mas você tem 12. Você sempre guarda uma carta na manga. Porque se ela não entregar nesses 10 dias, você vai estar cumprindo uma outra tarefa, vai estar adiantando uma outra tarefa para atender essa que ficou atrasada. Mas o exercício de saber dizer não, saber para quem dizer não e fazer uma avaliação disso, ele é fundamental. Ô, Nina, e por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que sempre fui assim em qualquer área. Eu rendo muito, sou muito rápida, dinâmica, aprendo. E isso faz com que eu acabe fazendo em qualquer momento mais trabalhos, porque eu já acabei o meu, então eu já consigo o meu mesmo estar em dia e eu consigo ajudar os outros. Isso não acaba sendo um autoassédio meu e eu atraio esse tipo de pressa, porque todo mundo sabe que eu dou conta?
Olha, pode ser sim. É por isso que você tem que começar a fazer uma autoanálise e uma fase que eu também estou, de você deixar um tempo para você também, sabe? De você aplicar essa habilidade que você tem com os outros, aplicar essa habilidade com você. Você já faz isso com você? Já, agora comecei a fazer consciencioterapia, vir para cá sempre que eu posso e é um trabalho constante. Mas daqui um pouco, nesse ritmo que você vai chegar num ponto inevitável da priorização. Sim. E você vai priorizar aquela tarefa que é mais importante para aquele momento. É consequência. Muito obrigada, Nina. Agora, Nina, na taxologia, página 4, letra B, aferição da emocionalidade. Lá no item 2, apatia. Ele pergunta, a paz interior, a acalmia, podem ser confundidas com a apatia? A paz interior e a acalmia serem confundidos com a apatia? Depende. Olha só, a apatia que eu coloco aqui é a acomodação e inatividade frente aos percalços da existência. Aquela pessoa que tem acalmia e tem paz interior, ela não fica inativa. A pessoa apática fica. A apatia, ela pode levar à depressão. Enquanto que a acalmia e a paz interior, ela vai fazer com que você selecione aquilo que é melhor para você. Você não vai ficar inativo frente a qualquer coisa que aparecer na sua vida, seja uma situação positiva ou seja uma situação em que você tenha que tomar decisões mais drásticas. O apático, ele não faz nada, ele deixa a vida passar, ele perde proexis, ele espera que venham fazer por ele não tem iniciativa. E a pessoa que tem acalmia e paz interior é o contrário. Ela sabe muito bem onde ela está, porque está e o que deve fazer. Agora ele pergunta também, no meu quarto pratico a técnica da imobilidade física vígil, mas as cadeiras disponíveis são pouco confortáveis. Existe outra posição para a prática dessa técnica? Olha, a imobilidade física vígil... É sentada. É sentada. Por quê? Se você vai deitar para fazer uma imobilidade física vígil, você vai dormir. Então, o que eu digo para você? Eu já fiz a técnica da imobilidade física vígil em casa e eu não tinha a cadeira ideal. Eu enchi ela de travesseiros, principalmente na lombar, principalmente no assento, aqui na cabeça. Eu me lembro que uma vez eu coloquei errado o travesseiro, em vez de eu colocar aqui na nuca, no pescoço, eu coloquei aqui para cima. Gente, o couro cabeludo amorteceu e começou a dar uma dor intensa. Então... o apoio aqui é fundamental. O apoio. Então, recheie a sua cadeira com travesseiros e vai experimentando para ela assumir o conforto, a ergonomia do seu corpo. Agora tem mais pergunta aqui sobre essa técnica. Tá. Gostaria que comentasse a sua experiência com a técnica da imobilidade física vígil. Estou praticando regularmente essa técnica e não tenho dificuldades para ficar sem me mexer o experimento inteiro. Mas ficar sem engolir saliva e piscar ainda é um grande desafio. Olha, a questão de engolir saliva, você vai conseguir ficar com o tempo, você vai diminuindo a salivação. Por quê? A salivação ela tem muito a ver ainda com a questão de você ficar com o pensamento em outro lugar e não ali na imobilidade física vígil. Você pode ir melhorando isso. Os olhos é um pouco mais difícil. Eu sugiro que você aplique um colírio, aquele colírio que a gente compra na farmácia, que não precisa receita médica, para ajudar... Umectante. Umectante, assim, para umedecer os olhos. Você coloca aquele colírio antes de iniciar a prática e vai para a sua prática. Agora, uma coisa que ajuda muito a você não engolir é você ir para a técnica da imobilidade física vígil, aproveitando ela também para uma autorreflexão. Começar a pensar sobre alguma coisa. A técnica passa muito rapidamente. Agora, quase sempre, antes de voluntariar, sinto heteroassédio, tristeza sem motivos e descontrole na alimentação. Sinto que consciências se aproximam, querem me deixar insegura, ansiosa e me incitam a comer mais do que deveria. Em dias normais não tenho esses problemas. Você poderia comentar essa situação?
Sim, primeiro você avalia aí por que você tem essa... Ela usa uma palavra... É antes de voluntariar, é pressão para É pressão, voluntariar. né? Olha só, você trabalha bem as energias, eu não sei se você faz a TENEPS, coloque o seu voluntariado na TENEPS. Se você não faz TENEPS, pede para alguém colocar a atividade na TENEPS. A TENEPS é um recurso muito bom, você pode colocar a atividade na TENEPS, você pode colocar a pessoa na TENEPS, você pode colocar o ambiente na TENEPS, você pode colocar uma estrutura física, uma casa, um edifício, uma sala na TENEPS. Mas é importante você ter o domínio sobre você mesma. Sabe? Não adianta você colocar e dizer, é assédio, estou cheia de consciências em volta de mim. Ótimo, se está cheia de consciências em volta de você, arregace as mangas e vai fazer assistência. Sabe? Veja muito bem, observe, assuma a sua capacidade consciencial. Né? E é muito interessante que ela já mapeou o problema. Já mapeou. Ela já mapeou que é quando ela vai voluntariar. Então tá fácil de resolver. A parte mais difícil ela já identificou. Então, assim, se prepare, sabe? Se você faça uma alimentação que te dê uma sustentação maior. Às vezes, a gente precisa mesmo de uma demanda alimentar maior, né, para atender alguma demanda assistencial. Mas tome cuidado para que isso não seja frequente, porque você pode estar sendo usada. Né? Então, veja como é que está aí a sua sustentabilidade energética, o seu parapsiquismo, e se prepare mais para esse voluntariado. Outra coisa, observe a atividade que você está fazendo no centro educacional, se é que é centro educacional, né? No seu voluntariado, na sua IC. Observe os resultados desse voluntariado. Veja a sua participação grupal, o resultado disso no grupo. E assuma essa tarefa, faça chuva ou faça sol. Agora, Nina, na parafatologia, página 2, quinta linha. A autopredisposição em valorizar as parapercepções qual ferramenta aplicada à melhor decisão e à interassistencialidade. Poderia expandir? Sim, sim. Essa autopredisposição em valorizar as percepções como uma ferramenta é justamente para a gente tomar as decisões. Por exemplo, essa nossa amiga aqui do voluntariado. Aproveite essa experiência que você tem, que você já identificou, e tenha a predisposição em valorizar essa parapercepção. Isso é um laboratório fantástico que você tá passando, de ter essa parapercepção e utilize ela para aplicar a sua melhor decisão. Ora, qual é a sua melhor decisão? É se dirigir ao voluntariado com vontade e prestar essa interassistência. No momento que a gente começa a ter a calmia, a gente começa a ficar mais predisposta para essas questões assistenciais e utilizar melhor o parapsiquismo e as parapercepções nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Agora, na ciclologia, Nina, página 2, o ciclo da remoção de travões e o ciclo de autodesassédios. Você poderia comentar? Posso sim, eles estão muito interligados, né? Quanto mais travão você remove, o que é um travão? Um travão é um trafar. Então, quanto mais trafares você identifica, mais você remove esses travões, aquilo que te impede, por exemplo, te impede de escrever, te impede de iniciar um exercício físico, aquilo que te impede de você achar que não pode ter uma dupla evolutiva. Quais são as emoções que estão por trás disso? Então, você vai identificando e vai tirando esses travões. No momento que você remove esses travões, você sai do ciclo, você entra nesse ciclo de autodesassédio. Você faz uma assistência para você mesmo. Por quê? Porque você está se ajudando a ser melhor a cada dia. Pessoal, tem um aviso aqui para os teletertulianos, que é a questão das dificuldades. Quando você tiver dificuldade de acessar o site das tertúlias, durante a transmissão, eles pedem à equipe técnica do tertuliário que vocês, por favor, acessem a página do Facebook, www.facebook.com/tertuliário, onde estará disponibilizado um link direto para a transmissão. A equipe do tertuliário, então, agradece. Fica a dica aí, porque às vezes pode dar algum problema, né, no site diretamente. Agora, professora Nina, na pensionologia, página 1, final da segunda linha, você poderia relacionar a autopensionização linear com o tema do verbete?
Sim. O que é autopensionização linear? A primeira coisa é você pensar bem de você mesma. É você pensar bem, não fazer xingamentos contra você mesma, não se desvalorizar. É você saber que você é capaz de desempenhar uma tarefa. Então, às vezes, a consciência ela coloca vários empecilhos para as coisas que ela vai fazer. A autopensionização linear, ela pode muito bem ser tanto patológica quanto homeostática. Porque, às vezes, a pessoa faz um raciocínio linear com pensenes, todos eles patológicos. Então, comece a identificar qual é a sua pensenização linear. O que predomina nessa pensenização linear? A homeostasia ou a patologia? Então, o que é uma pensenização patológica? Ah, eu não sou capaz, eu não consigo, eu nunca venço. Isso ele é linear, mas é patológico. Agora, o que é uma pensenização linear homeostática? Hoje eu vou conseguir ser melhor do que ontem. Hoje eu identifiquei um trafor que eu não tinha identificado ainda. Eu vejo que para eu vencer aquele trafar, eu tenho muito bem que desenvolver determinado trafal. E esse trafal, eu vejo que ele não é um trafal tão faltante assim, que o traço faltante não é que ele falta, né? É que ele está mal aplicado. Então, quer falar um pouquinho, Alzira? O traço faltante é uma habilidade que a pessoa ainda não tem. Uhum. Então, por isso que é um traço faltante, positivo, mas falta. A pessoa tem que criar sinapses, fazer exercícios para, devagarinho, ela ir desenvolvendo aquele traço. Desenvolvendo, né? Aquela habilidade. Aquela habilidade. Mas é um traço positivo sempre. Sempre um traço positivo, né? Traço positivo. Então é isso, a gente vai fazendo essa pensenização linear, mas sempre trazendo para a homeostasia. Agora, na pensenologia, página 1, terceira linha, você poderia discorrer a respeito da estabilidade e imperturbabilidade holopensênica alcançadas na autodesperticidade? Pois então, hoje de manhã, no ciclo mental somático, até foi falado sobre a desperticidade. Foi, né? bastante. Bastante. Então, o que acontece? Você tem que começar a observar aí no seu cotidiano qual é a estabilidade e a imperturbabilidade holopensênica que você tem alcançadas na autodesperticidade. Como é que você alcança isso? Primeiro, dá uma lida lá, vê o que é essa questão da autodesperticidade e veja quais são os traços que você tem que você já desenvolveu um percentual de desperticidade. Por exemplo, quanto você se assedia no cotidiano por não realizar uma tarefa? Quanto você se culpa por ter deixado uma tarefa para trás? Quanto você se culpa, estava falando a nossa colega aqui, em relação ao assodamento dos outros que são delegados para ela. Então, tudo isso a gente vai observando o quanto está o nosso holopensene carregado e sem uma estabilidade, sem uma imperturbabilidade, frente às ocorrências do cotidiano também. Seja qualquer ocorrência, uma notícia que você recebe por telefone ou por e-mail, uma expectativa que você tem de passar num concurso, de passar numa prova. Então, tudo isso você vai observando e você vai vendo o nível de autodesperticidade que você tem. Nina, eu só queria fazer um comentário por uma questão de semântica, da gente organizar melhor as definições. E em relação à enciclopédia, você estava comentando da retilinearidade, né, da pensenidade linear. Só para a gente, até uma combinação, né? Eu acho que a gente tem que fazer aí alguns consensos. Em relação ao nosso vocabulário, né? É que, assim, eu concordo com você que a gente pode ser usada essa condição de um pensamento linear no sentido de constante, podendo ser nosográfico, mas só lembrando que, em geral... Ele é positivo, ele é homeostático. Quando a gente fala pensamento linear, linearidade pensênica, está se referindo a algo homeostático. Algo homeostático. Aí eu acho que o melhor seria usar aquela questão da batopensenidade, né? Que já tem o conceito definido, eu acho que fica né? melhor, não sei se você concorda. Eu concordo, sim. Eu concordo, até para a gente manter uma coerência. Às vezes até a gente... aí eu já estou trazendo para o lado da equipe de revisão da Enciclosapiens, né? A gente busca um certo rigor nessa questão da terminologia da conscienciologia, principalmente no emprego, nos verbetes e na enciclopédia.
Por que isso? Para buscar dar uma coesão interna, manter uma coerência conteudística e com fora, é claro, para ajudar o leitor, na verdade. Para ele já ver aquela expressão de tempo, a gente não estando mais aqui, por exemplo. Enfim, a pessoa que pega o texto sem ter como debater, é fundamental. É fundamental, está corretíssimo. A gente conseguir manter, né? Mas isso assim, eu estou falando em geral, né, Nina? Só para a gente ter isso em mente e buscar nas nossas pesquisas e nos nossos debates. Enfim, mas eu concordo, né? Sim, é isso mesmo. Então a autopensenidade quando não é... em geral ela é isso homeostática, mesmo. né? Quer falar? Alguém quer falar? Claro. Oi, Nina, tudo bem? Tudo. Obrigada aí pelo verbete. Você poderia, na página 3, o item 2, autodesgastamento, antiofensividade, impassibilidade, ponderação. Por que você botou autodesgastamento? Eu queria entender isso. Por quê? Eu coloco aqui, concernente à autoconsciência e metrologia, por exemplo, na ordem alfabética, 6 condições ou reações da consim, refletindo no convívio interconsciencial e nas realidades das dimensões extrafísicas a serem avaliadas, identificadas e implementadas na análise e reanálise do ansiolítico-grama pessoal de acordo com o momento evolutivo. Por quê? O autodesgastamento é quando você se desgasta com alguma coisa. Agora, o que acontece? Esse autodesgastamento ele vai diminuindo cada vez mais quando você tem a antiofensividade, a impassibilidade e a ponderação. Você tinha colocado no homeostático, a maioria deles, aí eu achei estranho só isso. Que a maioria dos itens você botou na homeostática, né? Deixei na homeostática, autopolivalência, autotaquipsimismo, autoteática. Não, autodesgastamento? Essa é a minha dúvida só. É o autodesgaste. É o desgaste. É o antidesgastamento. Talvez ficasse melhor. É o antidesgastamento. Né? Manter o anti. Auto-antidesgastamento. Perfeito, aí fica perfeito. Tá, que daí ele leva para a antiofensividade, a impassibilidade e a ponderação. É o antidesgastamento. Obrigada aí, Alzira. Ótimo. Auto-anti. Vamos lá, então? Posso perguntar mais uma? Vamos lá. Você poderia falar o paradoxologia? Não sei se você já falou. Paradoxologia, vamos ver. Não, acho que não. Não. O paradoxo de um mini detalhe ser capaz de modificar globalmente a perspectiva de certa realidade. Olha, é a casuística agora. A casuística em cima do lance. O mínimo detalhe entre a troca aqui das palavras que a Alzira trouxe aqui no verbete, ele faz toda a diferença. O autodesgastamento é o contrário do antidesgastamento. E aqui a gente tinha colocado a antiofensividade, a impassibilidade e a ponderação. Tudo isso nos leva a pessoa não se desgastar frente a qualquer situação da vida. E aqui a palavra foi colocada, faltou o auto-antidesgastamento. E aí fica em cima do lance, sim, Alzira. É um paradoxo, é um detalhe, mas que muda toda a perspectiva frente àquele contexto apresentado. Legal, parabéns. Muito bom, Alzira. Obrigada aí pela contribuição. Contribuiu duplamente. Agora, Nina, na pensenologia final da quarta linha. Sem desgaste. Pode repetir, Dulce? Pensenologia final da quarta linha. Exemplifique, por favor, os rastros pensênicos equilibrados. Sim, os rastros pensênicos equilibrados. O que acontece? Quando você começa a ter essa retilinearidade pensênica, esses rastros pensênicos equilibrados, eles vão percorrendo o seu caminho. Você vai construindo uma trajetória mais equilibrada. Como é que a gente constrói esses rastros pensênicos equilibrados? Se são rastros, é porque você já são resultados de alguma atitude, de alguma pensenização sua. São resultados da sua prática cotidiana. Então, o que a gente pode trazer aqui de exemplo desses rastros pensênicos? Quando você se propõe a desempenhar alguma coisa com homeostasia, a desempenhar tarefas em prol do grupo, não mais em prol de você. É você começar a praticar o egocídio.
É você procurar soluções mais acertadas frente aos percalços que você passa. Por exemplo, é você escolher questões mais assertivas. É você, que nem o Ricardo estava falando, no trânsito, né? Ficar observando quem vem atrás de você e se de fato você precisa correr mesmo, e se aquela situação é real. Agora, tem uma pergunta aqui na taxologia, na página 4, item A, sobre a aferição da autorreflexão. Ela pergunta se você poderia exemplificar na prática. O domínio da técnica da autorreflexão de 5 horas? E aí ela complementa também a pergunta, como funciona para você 5 horas sem anotar nada? A técnica propõe leitura de livros e anotações pessoais quanto ao tema da ansiedade? Olha só, a autorreflexão de 5 horas é uma técnica em que você se propõe a ficar 5 horas. Ela não é uma técnica de mobilidade física vígil. Você pode se movimentar, você pode levantar, você fica sentado. Mas o importante é que você não faça anotação nenhuma. É que você reflita sobre um tema que você vai selecionar para a sua autorreflexão. Por exemplo, você pode muito bem selecionar, já que você tratou e é o tema do verbete, a ansioliticometria, né, o ansiolítico-grama, você pode levar para a sua autorreflexão de 5 horas o porquê dos seus questionamentos em relação à atitude dos outros. Você tem que ficar mais preocupada com as suas atitudes e o resultado delas. Ou então você pode levar para a sua autorreflexão o quanto você já atingiu de autodesperticidade, o quanto você já tem de acalmia dentro da sua TENEPS, o quanto você já tem de acalmia que proporcione você ter uma relação mais direta com o seu amparador. Todos esses são temas que você pode levar para a autorreflexão de 5 horas. Então, você entra num ambiente onde você vai desligar celular, você não vai atender uma porta, você fica tranquilamente na sua casa e se dispõe a fazer essa autorreflexão. Isso vai ajudar você a analisar a sua capacidade de fazer síntese em relação àquela reflexão que você está fazendo. E o fato de você não anotar é porque ela pode muito bem levar você a essa fuga de anotar ao invés de ficar refletindo. É lógico que no início você vai ter dispersão, você não vai conseguir se concentrar naquele tema, mas a ideia da técnica é você ficar cada vez mais concentrado em cima daquele tema e que ele traga ideias originais para você. Quer perguntar? Nina, muito rico o seu verbete, está sendo muito positivo para mim, estou até pensando em escrever sobre o tema. E o que eu estou vendo aqui? Que tem vários tipos de patologias aí, né? Em relação ao tempo, não tem só a pressa, tem a minha dificuldade com o relógio. Em relação à fala, tem várias modalidades. Fala rápida, fala sem pensar, vários tipos de automatismos, né? A questão toda que é a questão de a pessoa não estar presente no momento, ela fazer. Você tem algum momento no verbete que você fala especificamente, talvez não com essas palavras, mas da importância de viver o momento presente, de estar atento ao presente? Olha, especificamente de estar atento ao presente, não. Mas eu tenho aqui na frase enfática a questão da autoavaliação. A autoavaliação crítica e sadia da manifestação imperturbável contribui de modo singular para conquistar gradativamente a autotaquirritmia, otimizando a estratégia evolutiva consciencial. Ora, se você tem uma autoavaliação, você vai perceber no seu cotidiano que você não está naquele momento presente, que você não está presente para aquela tarefa. Se você não tiver essa autoavaliação crítica, você vai sempre estar buscando fazer a tarefa seguinte se ainda não terminou essa tarefa do presente. Também, mas especificamente assim, com essas palavras... E também uma forma de você aferir a qualidade dos seus resultados. Porque se a pessoa está muito ansiosa, os resultados dela vão cair nas áreas... acho que ela vai estar sempre em subnível. Os seus verbetes, você deve estar falando sobre isso, né? Nível de qualidade. Aí eu estava analisando aqui alguns tipos a própria relação, a afetividade, pode ser um mecanismo da pessoa que está refletindo esse ansiosismo. E sabe o que, Cláudio? A questão do controle. Às vezes não é a questão do relógio, o problema é o controle. É o controle. O relógio é só o indicador, né?
Agora, essa questão que você falou aí de analisar os resultados, ela tem muito a ver com a taquirritmia, né? Que é você avaliar a qualidade, e a taquirritmia é de você produzir cada vez mais com melhor qualidade e menor tempo. Então, a questão, isso já mostra de estar no tempo presente. Agora, também a patopensenidade. Também. Ou mecanismo de ansiedade associado ao autoassédio, à patopensenidade, a finanças. Essa pega demais. A questão da terceirização que a colega colocou. Não só a terceirização de você, é o técnico de informática, você tem que resolver o problema, mas a terceirização em geral. Não, você tem que resolver o meu problema. Você. E a terceirização de que você é a causa da ansiedade do outro. Vamos lá. Alô? Nina, queria agradecer pelo verbete, também está sendo muito rico aqui. E não sei se você já chegou a ler, é um livro que eu estou lendo que é muito sincrônico, que chama O Poder do Hábito, em que ele reflete sobre os loopings que a gente entra de forma automática por ter uma ansiedade em relação a alguma coisa. Então, eu tenho ansiedade por reconhecimento, eu tenho ansiedade gerada por algum estresse. E a gente entra em alguns hábitos automáticos, né? E de uma forma irracional que a gente mesmo vai se desviando. Então, se você falar essa autocrítica, daí, não sei, quem tiver interesse, eu realmente recomendo, é um livro muito interessante, de como, daí não sei se tiver alguma experiência, de como você mudou algum padrão de hábito pela sua autorreflexão e autocrítica, de como a gente redirecionar o nosso processo sináptico. Então, eu tenho uma ansiedade, mas eu mudo o que eu vou fazer para saciar aquilo. Então, eu consigo trazer essa satisfação de uma forma mais positiva, uma rotina útil. Não sei se você tiver algum exemplo. Eu tenho um exemplo, sim. Eu mudei um hábito. Eu saía muito cedo de casa, porque eu achava que eu tinha que chegar cedo no laboratório que eu trabalhava, na universidade, que eu era bolsista no laboratório, e isso criou uma reincidência em que a professora, que era minha orientadora, ela queria que cada dia eu chegasse cada vez mais cedo. Então, aquele hábito foi gerando assim um desconforto, e isso aumentou demais a minha ansiedade. Porque eu estava sempre correndo atrás da máquina, sempre correndo atrás de fazer um pouco mais. Até que chegou um dia que eu parei, e eu disse que eu não ia mais fazer assim. E eu comecei, inclusive, a dirigir de maneira diferente em relação, e aí vem a questão do nosso colega aqui, Ricardo, também. Eu comecei a dirigir, eu comecei a ir para a pista da direita. Isso também tem a ver com a questão da concorrência, da competitividade. E esse foi um hábito que eu mudei no trânsito, em relação às pressões que eu me impus e que depois gerou pressão dos outros, querendo um resultado cada vez mais acelerado. Mas esse livro aí vai fazer parte da minha biblioteca, viu? Agora, Nina, seguinte, tem uma outra pergunta sobre aquele... na 5ª linha da fatologia. Ele pede para você esclarecer a respeito de um animal de estimação primo pré-humano reeducando a consciência ansiosa. Pode comentar? Posso, sim. Por 17 anos eu convivi com uma consciência, um primo pré-humano, que ele se chamava Cusco. Ele era um vira-lata, ele era caolho, ele já estava assim, ele tinha um papo no pescoço, mas ele era uma consciência que ele era muito calmo, muito tranquilo. E o convívio, a maneira como eu observava esse primo, né, que ele já dessomou, a maneira como ele se manifestava em casa, a maneira como ele reagia às nossas reações, ele provocou uma reeducação ansiolítica em mim. Então, ele me ajudou muito a detectar essa atitude ansiosa, a pressa. E muitas vezes eu me projeto com ele, ele ainda é uma consciência assim, bem presente, apesar da dessoma dele, mas ele me reeducou. E tem também um verbete que é pré-humano terapêutico, alguma coisa assim. Tem, mais ou menos esse... Terapeuta do professor terapeuta. Roberto Kunz. Isso.
E esses nossos bichos de estimação, eles têm uma sabedoria, eles têm uma telepatia que eles nos ajudam demais a nós reavaliarmos as nossas atitudes com eles, conosco mesmo e com os outros. Então, para mim, foi um aprendizado. Agora, professora Nina, a ansiedade é um dos meus trafalhos. Mas, às vezes, percebo uma inquietude enorme, uma ansiedade corroendo sem motivo aparente. Por hipótese, estou considerando nessas situações as companhias extrafísicas, claro. E pensando em ser assistencial nessa situação, eu começo a melhorar. Nesse caso, o que mais sugere como técnica para eu melhorar tanto a minha situação como a assistência? Tá, você trouxe aí a questão extrafísica e é inevitável mesmo, né? Porque as nossas energias atraem o semelhante. Claro. Então, assim, comece a observar no seu cotidiano, é que nem eu falei no início da tertúlia. Se você fecha os olhos devagar para dormir, agarre-se nisso. Comece a observar no seu cotidiano tudo aquilo que você faz com calma e com tranquilidade. Não seja extremista de colocar que você é 100% ansioso. As pessoas não são 100% ansiosas. Elas têm, nem que seja 0,5%, elas manifestam alguma questão de acalmia e tranquilidade. Observe isso e comece a sua autopesquisa a partir daí. Expanda esse bem-estar, essa calmia para outras manifestações da sua vida, para outras manifestações do seu cotidiano. E aí você vai conseguir isso, vai conseguir fazer mais assistência e vai mudar esse padrão energético. Nina, parabéns pelo verbete. Obrigada. Na página 2, em sinergismologia, o último sinergismo, o sinergismo reciclogenia e soerguimentogenia. Reciclogenia e soerguimentogenia. O que acontece? Reciclogenia também é um verbete, ele fala da questão da reciclagem e da continuidade na manutenção da reciclagem intra- e extraconsciencial. Agora, como é que se dá essa reciclagem? É sempre por uma categoria, é sempre por uma virada evolutiva. Que tipos de categorias são que essa reciclogenia ela oferece e que você pode fazer um soerguimento evolutivo? Por exemplo, aquela pessoa que é religiosa e que ela começa a praticar TENEPS. É uma reciclogenia, uma reciclagem a partir de uma categoria. A categoria que a gente está propondo aqui nessa reciclogenia é você sair das manifestações ansiogênicas para exercitar e fazer a manutenção e implantar a condição das manifestações ansiolíticas, as manifestações calmas, as manifestações tranquilas, as manifestações eutímicas. Então, você precisa identificar isso, mas é essa questão cosmoética e prioritária de você fazer a reciclogenia através de uma categoria específica que você se identifique para ter o seu erguimento, ter a virada, ter a continuidade positiva e evolutiva da sua evolução. Pode ser também você sair da TACOM e ir para TARES, sair de uma tarefa tarefeira e ir para a intelectualidade. Então, é uma categoria que leva você para a reciclagem. Tudo bem? Agora, na neossinapsologia, na página 2, primeira linha, ele pede para você discorrer sobre as neossinapses adquiridas a partir da pacificação holossomática. Sim. Agora, Nina, só um minuto, tá. Deixa eu complementar o que ele colocou, que aí você já comenta junto, tá bom? Que a gente está com pouco tempo. Na condição de futuro neurologista, tenho sentido essas repercussões neurológicas de forma teática. Pois já fui uma consciência ansiosíssima. Hoje estou com a pacificação íntima, consolidada. Puxa, parabéns, mirando a desperticidade. Olha só, ele conseguiu aí, ele está estudando a neurologia, ele falou aí, pode repetir, Dulce? Ele, na condição de futuro neurologista, tem sentido essas repercussões neurológicas de forma teática. Ele está se referindo às neossinapses adquiridas a partir da pacificação holossomática. Olha só, a gente só vai conseguir adquirir essas neossinapses a partir da pacificação holossomática quando ela for dominada, quando o mental soma começar a atuar, você permitir e fazer esse comando de você predominar tudo que é mental somático sobre o psicossoma.
Essas neossinapses, elas vão ser adquiridas e você, com essa pacificação íntima, essa pacificação holossomática, o que vai acontecer? Por que holossomática? Pacificação do soma, pacificação das energias, pacificação do psicossoma e pacificação do mental soma. Tudo isso, gente, você começa a fazer uma reciclagem geral na sua consciência. É muita coisa para reciclar. É muita coisa para reciclar, mas a ansiedade e a pacificação, ela se manifesta de toda essa maneira. Mas quem predomina aí para ajudar nisso tudo é o mental soma. O parapsiquismo fica mais qualificado quando a gente começa com essa pacificação. A gente entende e decodifica as mensagens, sabe? Começa a pensar, começa a refletir sobre elas para ir naquele indício e chegar em algum lugar. Agora é bacana ele estar se especializando, né, como médico nessa questão da neurologia, e esse tipo de pesquisa, né, de neossinapse, dessa questão dos efeitos, das aplicações técnicas, conscienciológicas, deve dar aí uma linha muito boa de pesquisa, né? Muito bom. E se ele já tem esse êxito aí de pacificação íntima, né? Ótimo, ajuda demais. Muito bom, ajuda mais ainda. Ajuda mais ainda. Tem uma aula num curso oferecido pelo CEEC, que é o curso Leitura Lúcida, que tem uma aula ali que fala sobre a questão da neurologia, a aplicação da leitura lúcida, sabe? E para a pessoa poder escrever mais, poder se tornar um escritor, e a gente só vai conseguir com essa pacificação. Agora, Nina, na taxologia, na página 4, letra B, item 4, estresse. Você poderia explicar, se possível, com alguma vivência, esse item? Encontrou? Encontrei. A perspectivação diferente frente ao objeto de estresse, a existência e ao modo de lidar com o estresse. Olha, quando uma pessoa está estressada, qualquer coisa é motivo para você ficar estressado. Então, por exemplo, o que você pode fazer uma perspectivação diferente frente ao objeto de estresse? É um trabalho, que nem a nossa colega aqui da informática estava falando, um trabalho que você precisa entregar. Ou então alguém que vai fazer uma pressão para você entregar um trabalho. Se você está bem com você mesmo e se você pode atender aquele pedido, você atende. Se você também está bem com você mesmo e você vê que aquela pessoa é reincidente em sempre entregar o trabalho atrasado, diga não. Porque você precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente se torna ladra. Por que ladra? Porque a gente rouba o direito do outro dele evoluir, quando a gente quer fazer tudo pelo outro. E esse estresse, ele não é mais necessário. Então a gente precisa passar por essa reavaliação e tomar atitudes diferentes frente ao estresse, fazer uma lista de tudo que te deixa estressado e o quanto você se propõe a ter uma atitude diferente frente a esses estresses que se repetem cotidianamente para você. Por quê? Professora Nina, agradecemos muito sua participação, aguardamos os próximos verbetes. Obrigada, pessoal, tertulianos, teletertulianos. E até a próxima tertúlia. E vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 36 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 28 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. A Malu com debate Dilemas Cosmoéticos da Juriscons, a Rose com Ateneu Serenológico, a Delmara com 2º Simpósio de Consciência e Metrologia, a Dalva com o 3º Congresso dos Intermissivistas e a Eliana com o programa Verbetografia. E antes nós teremos Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Em nome do programa Amigos da Enciclopédia, venho agradecer a todos que estão nos apoiando e dizer que é muito importante a sua colaboração, pois através desse programa é que podemos contribuir financeiramente na manutenção de toda a estrutura para a elaboração da enciclopédia da Conscienciologia. São elas o Holociclo, a Holoteca e o Tertuliário, com transmissão diária das tertúlias. Parte desse recurso também é destinado para compras de dicionários, livros e periódicos. Ao fazer a sua adesão, o aluno poderá acessar ao Holoserve, site de pesquisas da enciclopédia, poderá realizar gratuitamente a última versão da enciclopédia. Também temos uma ferramenta verbetomática para fazer pesquisa de verbetes e até mesmo escrever um verbete.
Mais informações sobre formas de pagamento, podem entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, nosso código de área, 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Juriscons, nós estamos convidando a todos para o curso Dilemas Cosmoéticos, que será realizado no próximo domingo, dia 12 de julho, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, na sede da Juriscons no Discernimento. Esse curso de Dilemas Cosmoéticos, ele objetiva a nos ajudar a qualificar a teática da cosmoética em situações de dilemas no nosso cotidiano. E para isso, né, ele vai nos dar subsídios para o desenvolvimento da argumentação cosmoética, baseada no juízo cosmoético. Então, estão todos convidados para, no domingo, dia 12, estar conosco lá na Juriscons. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Serenos, a pré-IC da Serenologia, eu gostaria de convidá-los para o Ateneu Serenológico, que acontecerá hoje, às 18h30. Esse Ateneu será ministrado pela professora Mabel Teles e tem o tema Serenologia e Parelencologia. O Ateneu é uma atividade gratuita, uma parceria da Serenos e CAEC, e hoje acontecerá aqui na sala 4, é aqui a sala abaixo do tertuliário, ao lado da Enciclosapiens. Aguardamos por vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A Consus vem convidar você para o 2º Simpósio Internacional de Consciência e Metrologia, que vai acontecer esse final de semana aqui em Foz do Iguaçu. Hoje inicia às 15 horas, com 2 mesas de debate, Cosmoeticologia e Paratecnologia. Amanhã teremos a mesa de debate e Recinologia. Você pode participar através da transmissão online, caso você não esteja em Foz do Iguaçu. E pode também fazer depois, através do download, assistir à gravação. E as inscrições podem ser feitas no nosso site, www.consus.org.br. Aguardamos a sua participação. O 3º Congresso dos Intermissivistas, que vai acontecer agora 10 a 12 de julho, será a grande oportunidade de união do grupo evolutivo e reafirmação do compromisso com a Max Proex grupal de todos nós, perante o novo momento da CCCCI. Assim, a Sinvex e o CAEC decidiram reduzir em 50% o valor da inscrição para que todos possam participar. O novo valor é de R$ 160, você poderá parcelar até em 4 vezes. Entre em contato com a recepção ou através do telefone 45 3525 2652. Não fique fora desse momento. Boa tarde. Você quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia? Então não precisa ficar ansioso. Basta você fazer o programa Verbetografia EAD e semipresencial. O programa Verbetografia EAD, ele permite que você, de qualquer parte do Brasil ou do mundo, acesse as aulas semanais e em 3 meses esteja com o seu verbete pronto para ser encaminhado para a revisão da Enciclosapiens. 2 semanas após, que é dia 6 de agosto, quando inicia o Verbetografia à distância, 2 semanas depois, inicia uma modalidade semipresencial, que é aqui para o pessoal que mora em Foz do Iguaçu. Toda terça-feira à noite, há uma aula presencial, né, de tirar dúvidas, e também com as outras aulas no formato EAD. Então, você não tem mais nenhuma desculpa para ficar fora da Enciclopédia da Conscienciologia, que já está batendo os 500 autores. Mas tem muito mais pela frente, a gente conta com você. Entre em contato com o CAEC através do telefone 45, é o código de área, 35 25 26 52 e faça a sua inscrição. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Proatividade Invexológica, especialidade em Vexologia,
E o verbetógrafo João Paulo Pedotti. Muito obrigado e boa tarde a todos.